Seja bem-vindo ao nosso curso Aprendendo a Ler Partitura. Nesta aula, nós aprenderemos a partitura em 3 lições, 3 aulas. É importante, muito importante, se você deseja tocar um instrumento clássico, seja flauta, seja violino ou outro instrumento clássico, ler partitura. A leitura de partitura é necessária tanto para você tocar em conjunto, tocar em orquestra, como também no processo do aprendizado. Você, para aprender a tocar um instrumento, esses instrumentos, você precisa ler partitura porque os métodos escritos são feitos com partitura. E o aprendizado de teoria musical, ele é, de certa forma, longo. Existem muitos pontos, muitas coisas a aprender. Mas, para ser uma leitura mais imediata, mais rápida, eu criei esse curso onde as informações são reduzidas ao mínimo necessário para você aprender a ler quase que de imediato. Mas depois você terá que se aprofundar na teoria musical. Aqui é só o pontapé inicial para você já ter noções e poder pegar o seu instrumento e começar a estudar, né, o método que você for estudar, já lendo a partitura em si. Mas é muito reduzida a informação e você terá que se dedicar mais para se aprofundar. A matéria-prima da música é o som, isso é um clássico, todos os métodos de teoria. E através de símbolos, a teoria musical nos indica o que devemos fazer com os nossos instrumentos. Então você tem símbolos que indicam qual nota que temos a apertar no instrumento, símbolos que indicam qual o tempo de duração, símbolos que indicam se fazemos um som mais forte ou menos forte, enfim, são infinitos símbolos que a gente olha e eles nos dizem o que devemos fazer com o nosso instrumento. Aqui nessa aula, a gente vai, para ser rápido, como eu havia falado, a gente vai focar em apenas altura e depois duração e depois juntar os dois, que é o mínimo necessário para poder aprender a ler partitura de uma forma muito rápida. Então essas 3 aulas, creio eu, ser suficiente para você aprender de uma forma bem básica a ler partitura e já pegar o seu instrumento para começar a aprender com leitura de partitura. Na aula 1, altura, iremos aprender sobre as propriedades do som, altura, clave e uns exercícios de altura. A matéria-prima da música é o som. E o som, ele possui 4 propriedades: duração, intensidade, altura e timbre. Esse conhecimento é um clássico de todos os métodos de teoria musical, sempre começa basicamente com essas definições. A duração é o tempo de produção do som. Podendo ser de forma mais curta, mais longa, existe um símbolo musical que vai nos indicar o quanto eu devo tocar. Qual é o tempo? Rápido? Curto? O tempo mais longo? A segunda propriedade é a intensidade, que é a propriedade que nos indica se a gente vai tocar um som muito forte ou bem baixinho. E são símbolos colocados na partitura que nos indica isso. A gente fala que intensidade é como o volume do rádio, que a gente aumenta e diminui. A altura é a propriedade do som em ser grave ou agudo. Embora tenha esse nome altura, ele não está relacionado à altura no sentido de volume, mas no sentido de localização. Um som grave e um som agudo. E por meio de símbolos, que são a localização das suas notas no pentagrama, que vai nos indicar se a nota é mais grave, se ela é mais aguda. E por fim, o timbre é a qualidade do som em si, né? É a quarta propriedade, timbre, que permite a gente identificar ou distinguir um som. Por exemplo, a minha voz tem um timbre, um instrumento tem um timbre. O timbre seria a característica pessoal de cada som. A flauta tem um timbre, o violino tem outro timbre. Então, você ao ouvir
som, aquele timbre, você identifica de onde vem e qual instrumento está sendo tocado. Só que, para ser rápido no seu aprendizado, a gente vai se concentrar em apenas duração e altura. E nessa aula, a gente vai falar sobre altura. O som musical tem uma grande variedade de notas que são mais agudas, mais graves, mas os nomes delas, independente da sua ser muito mais agudo ou mais grave, os nomes das notas são 7. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essa é uma ordem sequencial das notas. Você tem essas 7 notas para definir os sons musicais. O que acontece é que você tem várias oitavas. Então você tem Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si em som mais grave. Depois volta a ser Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si num som mais agudo. Depois Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si num som mais agudo ainda. Então você tem essas, apesar das suas alturas, sempre são essas 7 notas. Então, para começar, é essencial decorar. É decorar mesmo. A ordem desses nomes dessas notas, subindo e descendo. Então, como você pode ver na tela, a ordem é subindo Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e descendo Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do. Né? Então, eu vou indicar para você apenas uma figura para te ajudar a você decorar. É muito simples, são só 7 notas, você tem que decorar. Crescendo, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Descendo, não, subindo, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Descendo, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do. Por que isso? Vai ter momentos onde você vai ter a nota ali e eu vou dizer, é Ré. Aí você vê que tem uma nota a mais abaixo. Aí você fala, bom, eu já decorei que subindo é Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e descendo é Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do. Então, se essa nota é Ré, a mais abaixo de Ré é Dó. Então, por isso é importante decorar. Né? E outra coisa importante é que as figuras musicais, né, que são as notas musicais, que são uma espécie de bolinhas, né, elas são colocadas em linhas, que a gente chama de pentagrama. Penta porque são 5 linhas. E são 5 linhas, obviamente, geram 4 espaços, conforme você pode ver. E é no pentagrama que a gente coloca as notas musicais, as bolinhas musicais, podemos chamar assim. E quando a gente olha essas bolinhas, essas notas musicais, nas linhas, elas nos indicam qual é a sua altura. As notas em si, colocadas no pentagrama, sem alguém que os dá os seus devidos nomes, elas são basicamente sem nomes. Como assim? Tudo precisa de referência. Então, a clave é que vai definir o nome exato de uma nota na linha. E aí as demais são todas identificadas. Então, você tem a clave, ela serve para dar nome às notas. Basicamente uma nota só e as demais são definidas automaticamente. Então, como você pode ver aí na tela, você tem uma clave que parece um sol, né? Que a gente chama, essa é a clave de sol, que a gente vai aprender nesse curso, que é o que utilizamos para tocar flauta. O nosso curso voltado para isso, ou você pode utilizar para aprender violino também, o som de clave de sol. Então você vê aí a clave de sol, né? A clave de sol, ela define que a nota que está na segunda linha, lembrando que sempre se conta o nome, a ordem de cima para baixo. Então a primeira linha é mais abaixo, a segunda é mais acima, a terceira, a quarta e a quinta. Primeiro espaço, segundo, terceiro e quarto espaço. Então a segunda linha, conforme você pode ver aí, ela é a nota Sol. A clave de Sol tem esse nome porque ela define quem vai se chamar Sol. Então ela definiu que a segunda linha se chama Sol. Pronto, definiu uma só, definiu todas as demais. Por quê? A gente aprendeu que subindo
você tem a próxima nota lá, si, do, e descendo, você tem a ordem descendo. Então, assim, você define o nome de todas as notas em suas linhas e seu espaço. E aqui, mais uma coisa importante para decorar. Você tem que decorar o nome das notas já nas linhas. Primeira linha Mi, segunda Sol, terceira linha Si, quarta Ré e quinta Fá. Primeiro espaço Fá, segundo espaço Lá, terceiro espaço Dó e o quarto espaço Mi. É essencial, não tem onde fugir, tem que decorar, é decorar mesmo. E para ajudar isso, você tem a figura musical, que tem até uma tabelinha para você te ajudar. Você pode usar a sua mão. Você imagina que a sua mão são linhas e o espaço dos dedos, desculpa, os seus dedos são linhas e o espaço dos dedos são espaços. Então você tem na partitura Mi, Sol, Si, Ré, Fá e o espaço Fá, Lá, Dó, Mi. Isso são apenas coisas para te ajudar no dia a dia você decorar. Outra coisa importante é que existem notas que ficam abaixo das 5 linhas e notas que ficam acima. Então a gente tem umas linhas chamadas suplementares. Se for embaixo, a gente chama de suplementar inferior, conforme você pode ver na figura. E aí você continua considerando, mesmo que descendo, o nome delas. E superior, se as linhas ficam assim, você considera o nome delas na ordem. Então, para você, para nos entender, né, como funciona essa leitura da altura, você tem uma partitura aí, você identificou que tem uma clave de Sol. E aí, essa clave definiu que a segunda linha se chama Sol. Pronto, já definiu todas as demais. Depois do Sol, como você deveria ter decorado, depois do Sol vem Lá, então você sabe que a próxima nota é Lá. Depois de Lá, você sabe que é Si, e depois de Si é Dó. Então assim, dessa forma, decorando a ordem das notas, mas, e mais, né, o nome das notas já definido em suas linhas, em seus espaços, você já sabe ler. Agora é só praticar, né? E aí, temos 3 exercícios de altura. Os exercícios de altura é assim, você leu, entendeu, decorou. Vou decorar o seguinte, vou decorar o nome das notas da sua ordem e vou decorar já as notas nas suas linhas e espaços. E aí você vai fazer. O exercício de altura 1, você tem aí, vamos fazer o A. Você considera assim, fala como se fosse 2 tempos só para começar. Do, Ré. Esse símbolo em cima aí é uma fermata, que é para você dar uma parada, respira e vai para o próximo. Então, ó, do, Ré, próximo. Do, Ré, Mi. Do, Ré, Mi, Fá. E próximo. Do, aí tá descendo, né? Si. Depois do, Si, Lá. Do, Si, Lá, Sol. E assim você faz todos esses 3 exercícios. Os exercícios de altura são para você decorar. Você já entendeu, creio eu, de quem dos nomes das notas das suas linhas. É simples assim, muito simples. Você vê a nota em determinada linha, você decorou que aquela linha, a nota se chama Si, se chama Sol, ou um espaço que se chama Fá, você vai pegar o seu instrumento. No começo aqui você está falando, mas depois você vai pegar o seu instrumento e apertar a nota. Se aquela nota está dizendo é Fá, é Sol, o que você vai fazer? Você vai ter o seu instrumento em mãos e você sabe que no seu instrumento essa nota é Sol. Então você vai lá e vai apertar a nota relativa. Aí você troca o ato de falar pelo ato de apertar e assoprar o seu instrumento. Ou, se for no violino, apertar a devida corda. Então é isso. Essa foi a nossa primeira aula, né, sobre altura. Se você não compreendeu de primeira mão, tenta ver mais de uma vez essa aula, que eu acredito que é possível aprender, porque está bem resumido. Basicamente, a gente aprendeu pouquíssima informação sobre a altura, que é o necessário. E na próxima aula a gente vai aprender sobre duração.